Eu não quero passar pano pro Wallace, né? Até porque desde o início dessa história, e muitos ouvintes me perguntaram o que eu achava sobre o episódio por acompanhar vôlei, gostar muito do esporte e tal. E as pessoas me perguntaram o que eu sentia. Eu senti muita raiva daquilo que ele tinha feito. E você só sente raiva quando você gosta de alguém, né? E quando você se decepciona. Porque eu sempre gostei muito do Wallace atleta. Um cara que entregou a vida para esse esporte. Que ajudou a seleção a chegar onde chegou, que conquistou um título olímpico, é muita coisa. É um símbolo muito grande para o esporte brasileiro, sabe? Então a raiva só deriva da decepção, quando você se decepciona muito com um ídolo ou com alguém que representa muito para aquele esporte. Quando veio a punição, eu concordei com aquela punição. Acho que o Wallace precisava responder por aquilo que ele fez, que foi grave, que foi sério. Não podia passar em branco, ele tinha de ser punido. Mas dia desses, eu estava lendo um texto escrito pelo Bruninho, sabe? O levantador, enfim, que foi campeão olímpico junto com o Wallace. E o texto do Bruninho era tão lindo e ele começava dizendo, olha, eu não tô passando pano para a atitude dele, ele errou. Nem adianta, né? A pessoa começa falando isso e já toma pau logo na sequência. Foi o que aconteceu com o Bruninho, mas eu fui até o final do texto. E ele falava sobre o amor ao esporte, sobre o amor ao colega que ajudou a seleção brasileira a conquistar esse título, que sonhou tanto junto para ter esse título, e falava sobre pagar por um erro. Ele errou, ele tá pagando por isso, mas ele começou a sofrer ameaças de morte, ameaças contra a família, e a coisa ganhou uma proporção que deixou de estar no campo da punição um atleta que errou, e errou gravemente, entendeu? Entrou num campo criminoso. Selvageria. Cara, virou uma brutalidade. Então, assim, eu repensei muito sobre essa pena e a extensão dessa pena, sabe? Em algum momento, a gente precisa olhar para isso e falar assim, o Wallace pagou pelo que ele fez. E agora a vida que segue. Ele errou, e ele errou feio, ele pisou na bola e ele errou. Ele pagou, e agora a vida que segue. Ele precisa voltar, ou ele vai voltar. Nunca mais vai ser a mesma coisa, me parece. Mas eu acho que é importante a gente olhar para o passado do Wallace e tentar separar um pouco as coisas. Ele entregou muito para a história do esporte. E errou muito feio também, daí a decepção. Acho que a gente tem que lembrar, né, Sheila, eu concordo inteiramente com você, tá? Que as punições devem se dar no âmbito do Código Penal e das regras administrativas, do caso aí do COB e do CBV. A punição é essa, né? Porque senão, foi ele que abriu essa porta aí, ao incentivar o assassino. Bom, tá bom, ele abriu essa porta, a gente escancarou, porque aí a gente começa a ameaçar a família dele de morte, no final das contas ganha quem matar primeiro, é isso? Faroeste? Selva? Né? É a lei do mais forte. Então, quando a gente dá uma resposta dessas, a gente como sociedade, tá? A sociedade dá esse tipo de resposta, ele cometeu um erro gravíssimo, então vamos tornar a vida dele um inferno por meio de ameaças de morte, inclusive aos filhos dele. Bom, você está ampliando em 1000 vezes, né, a selvageria do que ele cometeu. Se você se quer melhor do que essa pessoa, você tem que confiar nas instituições. No momento em que a gente para de confiar nas instituições e resolve fazer justiça por conta própria, com as próprias mãos, seja atirando pedras, seja digitando num teclado, a gente perde a esperança nesse país. É a lei do mais forte, né? Salve-se quem puder. Ninguém vai estar sendo melhor que ninguém. E isso não tem nada a ver com passar pano pra ninguém. Mas no chat do YouTube, por exemplo, as pessoas estão dizendo, tá passando pano e tal. Não concordo com nada do que aconteceu, entendeu? Mas ele abriu a porta pra selvageria porque ele começou. Estão questionando, ele pagou, ele tá pagando. Ele tá pagando. Mas desrespeitou a punição. Não, houve um entreveiro ali envolvendo a comissão de vôlei, entendeu? E foi grave o que ele fez. Mas é só isso, né, gente? A família precisa ser preservada, o cara receber ameaça de morte. E o cara se desculpou, né? Tem gente falando assim, mas ele nem pediu desculpa. Não, ele pediu desculpas. Ele se disse arrependido, inclusive. Ele aprendeu, né, com o que ele fez. E ensinou outras pessoas também. Isso já é bem importante.